Como eu havia mencionado no dia de ontem, ao longo dos próximos dias, não sei quantos dias, vamos aprofundar rapidamente aspectos da Santa Missa. Ontem eu falei das intenções, que todos nós precisamos trazer as nossas intenções e serem colocadas em momentos específicos da missa. Hoje eu gostaria de comentar com vocês os fins da Santa Missa, ou seja, quais são as finalidades. E, de maneira geral, as finalidades são quantas? 4 católicos, 4. Primeiro, fim de latria, pronto. Fim lautrético. Depois, fim de ação de graças. Depois, fim de reparação. E fim, por último, de petição. Fim de latria, ação de graças, reparação e petição. Ao longo dos próximos dias nós vamos ver cada uma delas. Hoje vamos ficar apenas na primeira. Latria. Latria é uma palavra grega que significa adoração. É daí que vem a acusação dos nossos irmãos evangélicos de que nós somos idólatras. Ou seja, segundo a Escritura, um dos piores pecados é a idolatria. Latria vem daí. E eu me lembro que o meu catequista, no meu período de crisma, ele resumiu em uma frase o que era a missa. E ele dizia: a missa é o maior culto de adoração que podemos prestar a Deus. Ponto. A missa é um culto. É claro, a gente escuta muito a palavra culto nos lábios dos evangélicos e eles acham que aquilo que celebram é algum culto. Mas culto exige uma coisa. O quê? Culto, para ser culto na Sagrada Escritura, exige pelo menos uma coisa. O que é? Sacrifício, meus senhores. Mas ao mesmo tempo, o sacrifício, ele acontece sobre um instrumento, sobre um altar. Então, culto, biblicamente falando, para acontecer, precisa de um sacrifício e de um altar. Além, é claro, de um sacerdote para oferecer o sacrifício. Pergunta: altar, sacrifício e sacerdócio, eles, na antiga aliança, no Antigo Testamento, estavam separados ou estavam unidos? Separados. Cada coisa era uma coisa. É claro, uma coisa tem a ver com outra. Mas na nova aliança, Jesus, ele se torna as 3 coisas ao mesmo tempo. Quem é o altar? Cristo. Quem é o sacrifício? Cristo. Quem é o sacerdote? Cristo. Então, em Cristo, nós temos a união destas 3 realidades ao mesmo tempo. Por isso que o padre oscula o altar, porque é Cristo. Por isso que o padre oferece o sacrifício, que é Cristo. E ao mesmo tempo o padre age na pessoa de Cristo. Por isso que o fim primeiro da Santa Missa é o fim da adoração. Nós cantamos uma música que não é tão litúrgica assim, mas dizia alguma coisa sobre a adoração, que era aquela famosa Em Nome do Pai. E nós, em um dado momento, cantávamos: para louvar e agradecer, bendizer
e adorar. Então, a missa tem como primeiro fim a adoração. Então, por que nós vamos para a missa? Para adorar a Deus. E quem é que oferece o culto de adoração a Deus? Cristo. Na pessoa de quem? Do Espírito. Então, o Espírito move o Filho para ofertar um culto de adoração ao Pai. Então, cada missa é um culto de adoração a Deus, de maneira perfeita. Não existe nenhum outro culto para nós católicos que adore a Deus com mais reverência, com mais amor, com mais profundidade do que a Santa Missa. Por isso que diziam todos os santos, a missa é o nosso tudo. Agora nós podemos passar para as leituras de hoje. 3 coisas das leituras, que elas estão unidas, a primeira e a segunda. A primeira leitura diz assim: apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho da tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Ou seja, Deus quis para si um povo. Deus escolheu para si um povo. Deus consagrou para si um povo. O problema é que este povo era restrito por linhagem sanguínea. Então, quem que poderia fazer parte do povo de Deus? Só aquele que fosse filho de mãe judia. Um pagão poderia fazer parte? Até poderia, mas ele sempre seria considerado um judeu de segunda classe. Aí nós fazemos uma ponte com o Evangelho, porque Jesus rompe e ao mesmo tempo amplia a nossa participação dentro deste povo. Nós não mais entramos no povo escolhido, eleito, através da linhagem biológica, do sangue. Nós entramos pela fé. Aquilo que eu dizia ontem, a fé é crer no invisível, mas a fé é um laço que nos faz pertencentes a uma realidade chamada igreja. A fé não nos deixa isolados. A fé nos une. É por isso que nosso Senhor, aqui no Evangelho, ele vai alargar dos laços sanguíneos para os laços espirituais. Do laço sanguíneo ao laço da fé. Porque aqui nos diz, Jesus está falando às multidões e chegam os seus irmãos e a sua mãe. E dizem, olha, tua mãe e os teus irmãos estão aí. E automaticamente Jesus diz, quem são os meus irmãos? São aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Detalhe, este evangelho aqui precisa ser bem lido, porque os nossos irmãos evangélicos leem e acham que nosso Senhor está depreciando a figura da sua mãe. Na verdade é o contrário, está exaltando a figura da sua mãe. Por quê? Porque foi ela que primeiro fez a vontade do Pai. Eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Então quem foi que primeiro fez a vontade do Pai? Ela. Então aqui nosso Senhor nos mostra que a igreja é uma família. A igreja é uma família, ponto. Nós temos uma dificuldade muito grande de compreender a igreja como família e olhamos a igreja apenas como uma mera instituição de regras, de normas, de uma conduta, de uma moral, de uma ética. Não. A igreja, antes de mais nada, é uma grande família
dos filhos de Deus. É por isso que a primeira leitura nos diz: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esquece o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Ou seja, ele exerce para conosco misericórdia. Então, fazer parte da igreja não é mérito. Fazer parte da igreja é uma graça da parte de Deus para nós. É misericórdia de Deus para nós que fazemos parte desta família. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Ou seja, se nós fazemos parte da igreja, não é por nossos méritos, é por pura misericórdia de Deus. Mas aqui entra a terceira coisa que está no Evangelho, que é a nossa resposta. A nossa resposta a este convite de Deus para fazer parte da sua igreja. Não tem coisa mais maravilhosa do que pertencer à Santa Igreja Católica. Não existe coisa mais estupenda do que ser filho desta igreja. E como Santa Teresa, precisamos dizer: nesta fé eu nasci e nesta fé quero morrer.